Muitas vezes confunde-se experiência do cliente com excesso de brindes ou formalidades desnecessárias. Mas, na prática, a melhor experiência é aquela que resolve. É aquela experiência que antecipa e surpreende pela eficiência. Eu adoro essa palavra. Nessa edição, no 23 Action Talk, eu converso com a fotógrafa Patrícia Morelato, que me atendeu em tempo recorde e entregou exatamente o que eu precisava. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você falando sobre a experiência do cliente. Poxa, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Amei o convite. Obrigada. Que bom! Eu fico muito feliz de estar aqui com você, Patrícia. E o legal de estarmos aqui hoje, primeiro ponto, para que você saiba, eu nem te falei, deixei para falar aqui no nosso talk. Muitas pessoas me perguntaram se as minhas fotos eram inteligência artificial, tá? Então, assim, para você ver o seu nível de perfeição, agora a gente vai contar um pouquinho mais como foi que a gente fez aquelas fotos em tempo recorde, para o pessoal entender o que é uma experiência do cliente de fato. Mas está aqui, ó, a minha AI está aqui, Patrícia Morelato, aqui para vocês, contando como foi atender a Gabriela. E dando um spoiler para o pessoal que está nos ouvindo, eu sou muito prática. Eu não gosto de excesso de zelo, eu gosto de efetividade. Eu disse, eu amo essa palavra. Então, Patrícia, conta aí, como foi atender a Gabriela? A Gabriela já veio praticamente pronta do atendimento, né? Ela me passou uma mensagem. Na hora que eu li, eu já deduzi que ela já havia passado por outros fotógrafos. Porque geralmente as pessoas a não ser a pessoa que já fez várias sessões, que conhece e sabe como que faz tudo. Você já chegou com tudo pronto. Então, eu deduzi que você já havia passado por outros fotógrafos, pegou essas informações, já montou um texto, porque ninguém conseguiu te oferecer o que você queria, você já juntou tudo, falou, opa, já vou te passar logo de uma vez, porque eu preciso de agilidade. Então, na hora que você me passou, eu deduzi isso, eu falei, então vamos responder rápido. E muito interessante a palavra que você usou aí, Patrícia, que foi agilidade. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala sobre personalizar. E provavelmente a agilidade não seja a palavra dos seus demais clientes, mas naquele momento foi a minha palavra e você captou. Então, foi a minha necessidade, você captou a minha necessidade e fez isso muito bem feito. E aí, isso é um ponto que eu queria entender com você, porque, assim, você resumiu a situação, Patrícia, da melhor forma possível. Eu mandei mensagem para uns 10 fotógrafos, essa que é a verdade. Eu estava cortando meu cabelo e resolvendo questões da 1, 2, 3 Action ao mesmo tempo. E, diferente de vários fotógrafos que me atenderam, eu senti que você foi capaz de encontrar um meio termo entre o que eu precisava e o que estava no seu escopo. Sim. Então, eu queria entender qual foi a sua motivação por trás disso, Patrícia. Como que você fez para conduzir essa situação super bem? Porque, afinal de contas, eu estava acelerada, impondo questões ali que estavam fora do escopo principal que você me apresentou. Qual foi a motivação por trás disso? Me conta um pouquinho. Sim, bom, geralmente eu começo atendendo os meus pacotes, eles têm aquela variação que você viu lá, né, uma quantidade mínima de foto, de horas, enfim, para um trabalho um pouco mais longo, geralmente é isso. Porém, eu vi que você realmente precisava de menos, porque você tinha pressa em resolver algo, né, eu também venho do mundo corporativo, então trabalhei muitos anos no mundo corporativo, então, esse mundo dos negócios, eu também entendo a pressa, né, que todo mundo tem, e o que eu pensei foi entregar para você o que você precisava. Eu também não entrego apenas fotografia. O que eu faço é exatamente solucionar o problema do cliente. Eu pesei o que eu estou disposta a fazer dentro da minha empresa, até o momento em que eu consigo solucionar o seu problema. Então, foi esse o meio termo, essa balança, e deu muito certo, né? Deu muito certo, que incrível, Patrícia, incrível, assim, e você foi muito profissional. Tem um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar,
que a Patrícia, ela realmente atendeu as minhas necessidades, mas dentro de um alinhamento de expectativa, que é algo que eu digo muito no cenário da experiência do cliente, que a gente precisa também delimitar os espaços, e o combinado ele não sai caro. O cliente, ele busca por efetividade e ele busca muito por transparência. Então, assim, eu impus para a Patrícia um cenário um pouco diferente do escopo dela, mas ela não atendeu do jeito que eu queria, ela atendeu do jeito que eu precisava, alinhou a expectativa comigo e delimitou os espaços e juntos a gente fechou o acordo. E foi incrível. Então, é muito interessante que quando a gente fala sobre a experiência do cliente, não é fazer tudo que o cliente quer, mas principalmente fazer aquilo que o cliente precisa e que muitas vezes ele nem sabe que ele precisa. Então, assim, na minha cabeça, eu ia chegar lá em 5 minutos, Patrícia ia me entregar 5 fotos. Não, eu cheguei lá, primeiro ela me desacelerou, porque eu sou atacada, então ela me desacelerou, ela conversou comigo, ela me acalmou, ela entendeu a minha necessidade, ela demonstrou que a pressa era minha, a pressa não era dela. Sem dizer isso, ela demonstrou, Gabi, a pressa é sua, a pressa não é minha. Então ela conversou comigo, ela conversou com meu esposo, ela me fez rir, a gente brincou, ela mexeu no cenário, porque na minha cabeça eram 5 fotos com a parede branca, era isso que tinha na minha cabeça. Então, quando falamos em entregar além do esperado, é justamente entregar aquilo que muitas vezes o cliente nem sabe que precisa. E a Patrícia fez isso com maestria. E quando ela olha para a solução dela como resolução de um problema, é verdade. Ela resolve através da fotografia, que é uma solução final, diversas questões de autoestima, questões profissionais, como foi o meu caso, e o capricho com o qual ela trabalha de ponta a ponta é a verdadeira experiência do cliente. E aí, Patrícia, eu queria entender um pouco mais, porque é claro que você lida com pessoas, você lida com clientes o tempo inteiro, mas sabemos que essa questão de experiência do cliente é muito delicada, às vezes falta um pouco de tato. E eu queria saber como foi que você desenvolveu esse feeling de não só ler a necessidade do cliente, mas para traduzir isso em efetividade. Eu acho que isso vem da escuta do cliente, de ouvir o cliente, né? Ao longo aí desses anos e desse meu repertório, né? Então, a gente, às vezes, tem que observar mais, ouvir mais, né? Deixar de falar um pouco de si e tentar ouvir o cliente, porque aí você consegue entender, de fato, o que ele precisa. Nós temos 3 tipos de cliente, que é aquele cliente prático, né? Um cliente mais detalhista, é aquele cliente que vai te perguntar tudo, quer saber de tudo, como que funciona, tudo antes, né? Ele vai querer saber tudo antes. Como é que vai ser? Né? Todos os detalhes. E temos aquele cliente que é bastante falante, que conta toda a história de vida, né? E que é um cliente que quer mais atenção. A melhor maneira de você lidar com o cliente e fazer com que ele tenha uma experiência boa dentro da sua empresa é você entender o tipo de cliente que você está lidando. O cliente, ele já chega perguntando logo, já quer saber logo o preço, se já quer otimizar, né? Ele já quer otimizar o tempo dele. Então, não tem por que eu ficar fazendo 1 milhão de perguntas desnecessárias, porque aquele cliente vai se chatear, porque ele é um cliente prático, ele quer agilidade, ele quer praticidade, né? E o cliente detalhista, eu estarei lá para responder as perguntas dele, né? E tem aqueles clientes, né, que são os clientes comunicativos, que perguntam, que vão contar a história. E uma delas, ela relatou uma experiência com um fornecedor de, se eu não me engano, biscoito. Naquele momento ali, ela contou toda a história dela, que ela estava grávida, que ela comeu aquele biscoito, que ela queria muito aquele biscoitinho para usar de lembrancinha da maternidade, se eu não me engano. E o atendimento, ela desencantou, porque a pessoa que estava do outro lado, né, não aproveitou. Porque ela deu praticamente um depoimento, ela botou o print lá para a gente, ela deu um depoimento de tão encantada que ela estava com o produto. Mas ela desencantou porque o atendimento foi, o quilo é R$16. Oi, boa tarde, o quilo é R$16. Então, a pessoa que atendeu, né, ela não teve o feeling
porque aquilo ali poderia se tornar, inclusive, uma prova social, né? Perfeita colocação. Poderia se tornar uma prova social. Olha, as pessoas amam tanto o meu produto, olha a história que eu recebo. Uhum. Eu entendo também que, às vezes, pode acontecer da pessoa que está atendendo não ter sido treinada, né, ou ter uma demanda muito alta, né, ou talvez aquele tipo de produto não seja algo que se personalize tanto, né? Mas, de qualquer forma, eu achei que não foi educado. Muito interessante essa questão da prova social, porque o cliente ele é um indicador de qualidade da empresa. Então, se o cliente está feliz, estamos no caminho certo. Se o cliente ele não está feliz, não estamos no caminho tão certo assim, e temos aí a oportunidade de corrigir o caminho. Eu gosto muito da frase de que a reclamação ela é uma oportunidade de melhoria para aquelas empresas que querem crescer. Então, o cliente é um indicador, um baita indicador de qualidade. E a personalização, é claro, existem alguns negócios que eles serão um pouco mais enxutos, existe uma questão de capacity, de budget para ter ali uma central de atendimento estratégica, mas esses pequenos detalhes fazem muita diferença. A gente não pode confundir aqui rapidez com pressa ou perda de qualidade. E está muito linkada a essa experiência aí do biscoitinho. E aí, eu queria entender um pouquinho dos seus bastidores, Patrícia. Como que você faz para ter um processo tão bem feito, como foi o seu processo, que te permite ter essa agilidade na entrega, mas que principalmente mantém ali o alto padrão técnico? Isso é uma característica sua ou depende do escopo do que você entrega ali com os seus clientes? Depende, né? Depende do escopo. Eu, como a gente falou um pouco antes, eu fiz a leitura do que você precisava, né? Quando a gente fala não somente do ensaio de marca, o ensaio corporativo, né? Mas também outro tipo de ensaio que eu faço, como o ensaio de gestante. Eu faço não somente ensaio de marca corporativo, mas eu também faço ensaio de gestantes, né? Com as gestantes, na maioria das vezes, os ensaios não são tão rápidos. Por quê? Aí a gestante, ela exige um pouco mais de cuidado, eu separo mais tempo, a gente faz com mais calma. Porém, até mesmo no ensaio de marca, depende também de como está o cliente, né? Do que o cliente tem ali à disposição. Olha, eu tenho 1 hora, eu quero fazer o ensaio ali em 1 hora, e aí a gente vai fazer um briefing antes, então eu vou alinhar tudo isso com ele, né? Até mesmo troca de roupa, alinho todas as expectativas, então tudo isso é alinhado antes. Às vezes as pessoas querem inventar demais e fazer o básico bem feito já soluciona a maior parte dos problemas. Então, você queria rapidez, a gente faz, já entendi, né, o que você queria, montei um cenário simples, uma plantinha do lado, um só branco, você ainda teve a opção e foi bem rápido. Eu imagino que foi 30 minutos, a gente terminou tudo? Acho que sim, acho que foi coisa de 30 minutos. Você tocou num ponto muito interessante, que você disse que eu já havia passado um texto pronto, e sim, o mesmo texto que eu havia passado para outros fornecedores. Eu havia passado o modelo das fotos e inspirações, e você me disse que você estudou essas fotos e você montou na sua cabeça como você me atenderia aí nos seus bastidores. E aí é um ponto muito relevante, porque principalmente empresas que trabalham com atendimento ao cliente, é muito comum que os atendentes atuem no piloto automático. Sim. Então, é muito comum, como posso te ajudar? Sendo que antes do como posso te ajudar, o cliente já enviou ali exatamente qual é a necessidade dele, e aí a gente simplesmente usa uma frase automática, às vezes tem alguma configuração automática, mas que já quebra a experiência do cliente justamente por não lermos, por não levarmos a sério ou não nos aprofundarmos na experiência do cliente. Então, a verdade é que nós temos no cliente um grandiosíssimo mentor,
um grandiosíssimo mentor de como melhorar o nosso trabalho, como corrigir aquilo que não funciona. O último talk nós falamos bastante sobre utilizar os erros repetidos como um indicador de melhoria de processo. Então, olha a riqueza que é você olhar para os equívocos que são cometidos ao longo da jornada quando o cliente, enfim, não gosta ali do trabalho prestado, a gente tem realmente uma oportunidade de melhorar o processo. Falamos bastante sobre personalizar a experiência do cliente, mas sabemos que muitas vezes nós enfrentamos limitações de escopo. É absolutamente natural. Por isso entra o alinhamento de expectativa. Patrícia, e você que precisa muitas vezes improvisar e personalizar o atendimento no momento em que você está com o cliente fazendo o ensaio, sabemos que parte da eficiência é evitar caminhos errados. Afinal de contas, o seu nome está vinculado a cada imagem das fotografias que saem. Então, como você faz ali para dizer não ou para redirecionar um cliente que pede alguma coisa que não vai funcionar para a imagem dele? Sem que você perca, claro, a elegância, a conexão com o cliente. Em outras palavras, sem que esse cliente fique insatisfeito ali com a sua condução. Eu sempre explico o porquê. Né? No seu ensaio mesmo, por exemplo, você estava com um relógio que não ornava com a imagem que você queria passar. Você estava elegante, com um coque chique, né? Uma maquiagem bonita, e o relógio que você estava utilizando era um relógio esportivo. Então, eu pedi para você que você retirasse o relógio e expliquei o motivo. Olha, é isso. E, inclusive, mostrei a foto com o relógio e sem o relógio para que você entendesse o porquê que eu estava retirando. É claro que alguns objetos são muito bem-vindos no ensaio, porque eu tenho que ter a sensibilidade, né? E tenho conhecimento de que alguns objetos podem representar algo, né? Pode representar poder, pode representar luxo, né? Mas não foi este o caso. Eu me lembro que você me perguntou, você vai querer tirar com o relógio mesmo? E aí você me explicou o porquê. Você não impôs, você não foi autoritária, mas você me conduziu mais uma vez para aquilo que eu precisava. A verdade é que o ensaio fotográfico é uma verdadeira condução do cliente para aquilo que ele nem sabe que ele precisa. Então, que incrível aprender isso. A imagem que o cliente deseja passar, ela é altamente construída através da direção do ensaio fotográfico. Então, incrível, incrível. Patrícia, falando agora sobre a minha experiência de resolução com o seu serviço, eu entrei em contato, como já falamos em outra parte do blog, com vários fotógrafos e eu recebi uma enxurrada de informações que podem ser consideradas zelo, mas que no meu momento eu considerei excesso de zelo, excesso de firula. Então, naquele momento, eu não tinha tempo para ler, eu não queria ler um PDF gigantesco com a história do fotógrafo. Então, eu precisei procurar bastante. Quando eu entrei em contato com você, você me trouxe, sim, o seu material com todos os outros fotógrafos, mas você se destacou com uma pergunta-chave que você fez. Porque, a princípio, eu falei, muito obrigada, os seus pacotes não cabem no que eu preciso. Em outras palavras, eles não cabem na minha pressa. E você me fez uma pergunta-chave. O que você precisa? Pelo que você está buscando? Então, você foi muito assertiva, porque a pergunta que você fez te deu a oportunidade de criar, quem sabe, um novo produto, um novo pacote, de descobrir ali como permear no âmbito de pessoas mais práticas, de talvez pacotes pockets, flashes. Então, eu queria saber, na sua visão, onde a maioria dos prestadores de serviço erra hoje ao tentar encantar o cliente. Você acha, Patrícia, que o mercado está pecando pelo excesso de firula e esquecendo do básico bem feito? Porque você falou sobre básico bem feito. Sim. Eu volto a dizer, é o básico bem feito. No atendimento aqui da minha empresa com você, não houve firula. E você saiu encantada.
Encantada é a palavra. Você saiu encantada, porque foi o básico bem feito, né? Então, a gente nós prezamos pelo um bom atendimento, do começo ao Ao fim, fim. ao fim. Então, básico bem feito. Às vezes, é óbvio que às vezes tem cliente que vai gostar de um presente e tudo mais. E o meu objetivo é fidelizar os meus clientes. Então, um cliente que entrou em contato comigo pela primeira vez, eu vou tentar entender o que ele precisa para que ele fique. Que Para que ele incrível. fique. Então, Que incrível. a gente tem que fazer o básico bem feito. E quando a gente entende o que o cliente precisa, isso pode estar muito ligado à inovação. Porque se a gente só vai no gesso, muitas vezes perdemos a oportunidade de inovar. E o mercado, a verdade é que o mercado muda na velocidade da luz. Então, hoje o que agrega valor, daqui a pouquinho não agrega valor mais. Então, a maioria das empresas bem-sucedidas são empresas que se reinventam. Então, é muito interessante porque muitas vezes quando falamos em oferecer uma boa experiência para o cliente, se pensa em coisas grandiosíssimas, quando na verdade a gente precisa fazer o básico bem feito, porque no final das contas, o cliente ele busca por efetividade. Não importa o âmbito, seja na área de beleza, se eu vou ao salão e eu quero um cabelo efetivo, da forma como eu sonhei, da forma como eu contratei. Então, no final das contas, não é um monte de brinde, de buquê de flores, é efetividade, é ter um trabalho bem feito. E você tocou num ponto muito importante. Eu que sou apaixonada pela área de sucesso do cliente, quando você fala para mim que seu objetivo é fidelizar o cliente, isso vai ao encontro de todas as suas ações me atendendo, porque foi isso que você fez. E quando a gente atende inclinado a fidelizar, vai muito mais além, porque você não só me fidelizou, porque assim, na minha cabeça, a minha fotógrafa profissional e etc. é a Patrícia. A Patrícia é prática, a Patrícia tem o que eu preciso. Mas você não só fidelizou a Gabriela, como você criou uma fã da sua marca. Então, desde que a Gabriela saiu do seu estúdio, eu já te indiquei para um monte de pessoas. Então, quando falamos sobre clientes promotores, clientes detratores, clientes neutros, é sobre isso. Eu poderia ter detestado a experiência e, além de você não ter me fidelizado, eu faria o contrário de promover a sua marca. Eu sairia falando mal. Não vá na Patrícia, porque a Patrícia é assim, assado. Então, o conceito de fidelizar é o atendimento que você me prestou. Um atendimento efetivo, ágil para a minha necessidade, atento à inovação, atento ao que o cliente precisava e não o que ele queria, porque se não fosse por você, eu tinha saído de relógio na foto. E o que você fez foi um verdadeiro encantamento. E o mais interessante é que você fez isso sem perder a qualidade, porque assim, da forma que eu te pedi, se você me enviasse as fotos soltas no WhatsApp, eu estaria feliz. Mas não, mesmo assim, apesar de ter me prometido entregar no mesmo dia, você fez e fez bem feito. Me entregou num material riquíssimo, não tivemos nenhum brinde, o que tivemos foi efetividade, não foi firula. É muito importante trazer essa provocativa para você que está nos ouvindo, que quando falamos em step de maturidade, de experiência do cliente, nós não estamos falando sobre fazer você gastar mais. Estamos falando sobre você olhar para a sua estrutura de atendimento e ressignificar o que são valores para o seu cliente. E a 1, 2, 3 Action pode te ajudar nisso. Se você precisar reestruturar o seu atendimento, a forma como você agrega valor para o seu cliente, nós podemos trabalhar em conjunto para transformar isso numa realidade. E para fechar essa conversa maravilhosa, eu já estou triste de ter que me despedir de você, estou com vontade de conversar com você até meia-noite, mas aproveitando todo esse know-how que você tem de experiência do cliente, esse know-how prático, se você pudesse dar uma dica, apenas um conselho para o prestador de serviço que quer parar de perder tempo com processos inúteis e começar a surpreender pela eficiência. Qual seria a sua dica, Patrícia? A minha dica seria: pense menos em impressionar e mais em resolver, porque assim você impressiona.
Que incrível! Ai, deixa eu bater palma aqui, eu preciso bater palma! Eu pego essa dica da Patrícia e é sobre isso, não é sobre impressionar, é sobre resolver. Lembrem-se, todo cliente busca por efetividade, busca por solução, não busca necessariamente por encantamento. O encantamento, ele é um resultado de um excelente trabalho. Você que deseja trabalhar a sua imagem em paralelo com a efetividade do que você entrega, a Patrícia Morelato é uma profissional incrível e eu tenho certeza que ela vai te entregar o além do esperado, porque ela entrega o que você precisa. Patrícia, muito obrigada pelo seu tempo, foi incrível estar aqui com você. E sucesso nessa sua jornada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, Gabriela. Foi um prazer estar aqui, dividir um pouquinho de conhecimento com vocês, né? A gente trocar essas ideias todas. Maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pelo convite e sucesso também. Muito obrigada. Até o próximo talk. Você que está nos ouvindo, obrigada pela sua participação. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.